Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, meu sinal é... Estou aqui na disciplina de Ciências e vamos continuar nossa aula sobre métodos contraceptivos. Quero avisar vocês que estou aqui com a nossa intérprete de Libras, Adriele, que vamos juntos nessa viagem do conhecimento. E nossa escola ela tem se preocupado muito com nossos alunos especiais e ela está aqui para nos acompanhar nessa linda viagem. Então prestem bastante atenção, é um grande momento de interação. Lembrem-se do professor de vocês da escola, que ele é o nosso grande parceiro, que vai nos auxiliar nesse momento de aprendizagem de vocês, que é o nosso grande objetivo, que vocês possam aprender cada vez mais na nossa disciplina de ciências. Lembramos também que nossas aulas são na TV. Prestem bastante atenção, chamem os coleguinhas, os vizinhos, a família, para ajudar vocês neste momento. Peguem lápis, caderno, anotem as dúvidas de vocês, para que vocês possam, cada dia mais, podem construir textos dos assuntos que nós estamos aprendendo. E nossas aulas vão ficar disponíveis no YouTube também. Qualquer dúvida, vocês vão lá e podem acessar a aula. Lembrando também que temos o nosso aplicativo que está em método experimental. Vocês podem aí, quem tem celular Android, pode clicar aí na nossa telinha e baixar o aplicativo para que vocês possam assistir a aula em tempo atual. Quem tem iOS também pode baixar o aplicativo que está o QR Code aí na nossa telinha. Vocês baixem aí também o aplicativo para que vocês possam também assistir nossas aulas e vamos começar também uma interação no chat para que vocês possam conversar conosco e ficarmos mais perto de vocês para tirarmos também as suas dúvidas, tá certo? Então baixem aí e fiquem sempre ligados nas nossas aulas. Vamos continuar a nossa aula sobre os métodos contraceptivos que iniciamos na aula anterior. Hoje nós vamos continuar ainda os métodos de barreira, que nós vimos alguns métodos de barreira. Então vamos começar com o diafragma. Então realmente o que é o diafragma? É uma espécie de capa e essa capa deve ser colocada dentro da vagina antes do ato sexual até atingir o colo do útero. Então é um método que deve ser usado pela mulher, não é? Para evitar a concepção, para evitar uma gravidez não planejada. Lembrando sempre que esse método, ele não impede que você fique livre das infecções sexualmente transmissíveis. Ele só é um método contraceptivo. Aqui nós vemos que como o diafragma, ele é colocado no colo do útero. Então, esse material, ele vai impedir que o espermatozoide se encontre com o óvulo. Ou seja, como ele impede esse encontro, ele vai impedir que ocorra a fecundação. Em aulas anteriores vimos que quando ocorre o ato sexual, então são milhões de espermatozoides que são lançados para atingir o óvulo e só um que vai penetrar e vai ocorrer a fecundação. Então o diafragma, ele impede que encontre-se o espermatozoide com o óvulo. E esse aí, ele é usado pela mulher, tá certo? Deve ser colocado mais ou menos uns 15 a 30 minutos antes do ato sexual. E deve ficar por 24 horas no corpo da mulher, tá certo? Até ser tirado, para não ter o contato ainda de espermatozoide. Para o diafragma, ele ser eficaz, é necessário que ele seja usado com espermicida, para impedir que os espermatozoides cheguem até os óvulos. O espermicida também é um método contraceptivo. Então, para o diafragma, ele ser mais eficaz, ele deve ser usado com o espermicida, que nós vamos ver a seguir também. Então, aí, lembrando sempre para evitar também a concepção. Mas sabemos que o método, às vezes, não é tão eficaz. Por isso que eu disse a vocês,
Procure as unidades básicas de saúde. Quem quiser engravidar, avisem as mães de vocês, algumas pessoas, irmãs que já têm. Se elas não quiserem engravidar e tiverem na idade, o corpo já esteja preparado, que eles não querem, mas não querem engravidar, então eles procurem a unidade básica de saúde, que eles vão te orientar que método mais eficaz, te encaminhar para um ginecologista, que ele vai dizer direitinho qual o método, e o casal pode decidir que método vai escolher para evitar a concepção e uma gravidez indesejada, se não estão preparados no momento. Aqui nós vemos o espermicida que eu acabei de falar para vocês. Então, o que é o espermicida? Eu estou falando aqui de até uns métodos desconhecidos, né, que não são muito conhecidos, mas que existem. Então, o espermicida, ele funciona como um método de barreira químico também. Trata-se de uma substância, e essa substância é colocada no interior da vagina e vai causar a morte ou imobilização dos espermatozoides. Então, nós vimos também que o diafragma, ele pode ser usado também com espermicida para evitar realmente a concepção. E o espermicida também deve ser usado antes do ato sexual. Então, coloca-se o espermicida e ele vai matar ou imobilizar os espermatozoides para que não se encontrem com o óvulo. E os espermicidas, eles são vendidos em diversas formas, em forma de geleia, cremes, espumas, comprimidos e filmes, que são colocados na vagina com o objetivo de evitar uma gravidez. Lembrando a vocês que em forma de comprimidos, filmes, eles devem ser colocados 10 minutos antes do ato sexual. Os outros já podem ser colocados no momento, mas esses outros devem ser colocados 10 minutos antes para que já vá fazendo o efeito, tá certo? Lembrando que ele não te defende contra as infecções sexualmente transmissíveis, só contra a concepção. O espermicida, ele produz irritações nos genitais da mulher ou do homem. E ele também pode provocar, além de irritação, ele pode provocar lesões nos genitais da mulher. Quando ele é usado com o diafragma e preservativos masculino ou feminino, ele apresenta uma eficácia mais rápida e mais alta, não é? Porque além de ter o preservativo, vai sendo usado também o espermicida. Então, vendo aí, ele tem uma desvantagem também nesse momento. Além dele não nos prevenir realmente contra a gravidez, ele também causa algumas lesões, né? Às vezes de forma leve, às vezes lesões também nos genitais da mulher e também alguma alergia no homem, certo? Então, merece bastante atenção. E nós vimos que às vezes ele é usado também com o diafragma para facilitar a colocação e para facilitar a contracepção. Esse método é um método de eficácia muito baixa, né? O espermicida. A eficácia é baixíssima e também ele é usado sem outro método anticoncepcional, quando ele é usado sem outro método. Então, só o espermicida, ele tem realmente uma eficácia muito baixa, por isso que deve ser usado com outro como o diafragma, que a gente viu, e vamos ver outros a seguir que também pede-se que se use com espermicida. E ainda existem outros que eles são colocados e já vêm com um tipo de espermicida também, que vamos ver a seguir. O capuz cervical. O capuz cervical, o que é o capuz cervical? Ele é um copo de silicone em formato de chapéu, é colocado na vagina e ele é posicionado sobre o colo do útero. O capuz cervical, ele também impede a entrada dos espermatozoides no colo do útero. E o capuz cervical, ele se parece com o diafragma, mas ele é menor e mais rígido. O capuz cervical, ele é desconhecido para a gente porque ele também encarece, o valor é mais alto, né, para quem vai usar, se a gente tem outros métodos que são de valor mais baixo e que são distribuídos gratuitamente. Mas ele também impede, né, que os espermatozoides também se encontrem com
o óvulo. E normalmente também eles são colocados junto com o espermicida, até para facilitar a colocação. E lembrando sempre que ele deve ser colocado também algumas horas antes e às vezes ele permanece de 48 até 72 horas no corpo da mulher. Eles podem permanecer até a retirada total, tá certo? Então, prestar bastante atenção nesse momento. Existe outro método também chamado esponja contraceptiva. Também é um método desconhecido para a gente. Então, é uma esponja redonda em formato de travesseiro, feita de poliuretano, com aproximadamente 4 centímetros de diâmetro. Essa esponja é umedecida com água, dobrada e colocada profundamente na vagina, onde bloqueia a entrada dos espermatozoides. Lembrando que ela já vem com um espermicida também, tanto para facilitar a colocação, quanto ela vai já matando os espermatozoides ou imobilizando. Então, ela é colocada também para impedir o encontro do óvulo com o espermatozoide e aí impedir que ocorra a concepção também. Lembrando que ela não te defende contra as infecções sexualmente transmissíveis. Ela só impede a concepção, mas não protege contra as infecções sexualmente transmissíveis. E agora vamos ver o DIU, que é o dispositivo intrauterino. Ele é colocado no interior do útero para garantir a prevenção contra a gravidez. Lembrando que ele só pode ser colocado por um profissional. O profissional você vai lá, escolhe, não é? Com o médico, o ginecologista, com outros médicos que podem lhe orientar, e o casal vai escolher que método vai usar para evitar aquele momento da concepção. E aí, se escolher o DIU, que nós vamos ver os tipos que existem, então o médico que vai colocar. Não é um método que você sozinha coloca, mas o médico que é o responsável e vai poder colocar para quem não quer engravidar no momento. Mas nós vimos na aula anterior que esse método é um método prolongado. Então, quem quer engravidar logo é um método que não deve ser escolhido. Mas quem quer demorar a engravidar é um método que pode ser escolhido e você vai escolher os tipos de DIU que você quer colocar, porque nós vamos ver que existem 3 tipos. Vamos lá? Então, aqui, o dispositivo intrauterino, que é chamado DIU, essa sigla quer dizer dispositivo intrauterino, ele é um pequeno objeto em formato de T, inserido no útero para atuar como contraceptivo. Vamos ver a seguir que nem todos os DIUs eles têm formato de T, mas uma grande maioria e o mais conhecido é o de formato de T. E assim, nessa imagem que vocês estão vendo aqui, é como ele fica no útero da mulher, né? Aqui fica o útero e ele fica aí protegendo para impedir a fecundação do óvulo com o espermatozoide. Aqui, ele é colocado por um médico que o insere pela vagina, sendo esse procedimento rápido e praticamente sem dor. Se for necessária anestesia, pode ser aplicado. Então, se for um momento dolorido, o médico vai colocar anestesia para que não doa na mulher, né? A mulher não sofra. Aqui eu tenho um DIU de cobre que eu mostrei ontem. Então, eu trouxe aqui para vocês, e aqui é o aplicador. Então, aqui, esse DIU, ele pelo Ministério da Saúde, ele é apresentado assim. Então, se você escolher o DIU, o médico lhe orienta direitinho como você deve fazer. Observem que ele é plástico, mas que no finalzinho ele tem cobre. Existem mulheres até que elas têm alergia ao cobre, então elas não podem usar, mas elas só vão descobrir às vezes quando usam. Então, se acontecer alguns casos, aí a pessoa interrompe e vai usar outro método.
Após colocado no interior do útero, o DIU fica com 1 ou 2 fios que se estendem do colo do útero até a vagina. Então, aí deixa esse fio e vai se estendendo para que não ocorra, que não possa tirar depois, então, para facilitar até isso também. Podemos encontrar 3 tipos de DIUs diferentes, né? Nós podemos encontrar o DIU de cobre, esse que eu mostrei a vocês, o DIU de prata e o DIU hormonal. O DIU de cobre, esse que nós vimos, é um dispositivo intrauterino que coloca realmente dentro do útero e que não libera hormônio, não tem hormônio de nenhuma qualidade. O DIU de prata, ele é feito de plástico e revestido por prata e um pouquinho de cobre. Já o DIU hormonal, ele libera o hormônio levonorgestrel no interior do útero. Então, esse DIU hormonal, ele vem com um hormônio e realmente é liberado para evitar a concepção. Então, existem esses 3 tipos. E a mulher tem direito a escolher, o ginecologista vai explicar a ela como funciona cada um, que efeitos causa no organismo, e existem mulheres também que não têm nenhum efeito e usam e gostam, escolhem como um dos melhores métodos, outras não. O DIU de cobre, não é esse que eu mostrei a vocês, é uma estrutura de plástico, ele é flexível, possui porções recobertas por fios de cobre e esse método realmente previne a gravidez. Então, a mulher, quando coloca algumas, se sentem até bem tranquilas nessa questão de evitar a gravidez. Principalmente para evitar também a gravidez precoce, né? Principalmente quando o corpo da mulher não está preparado, mas que ela começa uma vida sexual mais cedo, então isso tudo vai favorecendo para que ela possua realmente escolha um método contraceptivo que vai realmente lhe deixar tranquila e evitar uma gravidez indesejada e que, em vez de vir um bebê com muita alegria, vem um bebê com as pessoas preocupadas, podendo ter problemas na gravidez, no parto e etc. Então, é muito importante que cada um realmente se programe para, no momento de engravidar, e que seja uma gravidez realmente saudável, bem acompanhada, não é? Que os dois, o casal realmente queira e esteja preparado, não só a mulher, mas o homem também, ser pai precocemente também é muito difícil. O DIU de cobre, ele causa mudanças no endométrio e no muco cervical, o que impede que os espermatozoides cheguem até o óvulo. Então, vejam como é que ele atua, o DIU de cobre, né? Ele vai ocorrer mudanças no endométrio, que nós vimos que o endométrio é realmente a camada que reveste o útero. E é onde, quando ocorre a gravidez, né, o encontro do óvulo com o espermatozoide, que passa por aquelas fases de divisão celular, então, que passa na fase de nidação, vai colar no endométrio. Então, o DIU de cobre, ele ocorre essas mudanças no endométrio e essas mudanças também no muco cervical. E isso faz com que os espermatozoides, eles não cheguem, né? E impede que eles cheguem até o óvulo. Então, eles impedem o encontro do óvulo com o espermatozoide para que não ocorra a fecundação. O DIU de cobre também, ele provoca danos aos óvulos por causa do cobre presente em sua estrutura. Então, além dele impedir o encontro do espermatozoide com o óvulo, ele também causa, né, ele causa danos ao óvulo devido ao cobre presente nele. E aí também esse método previne a gravidez com muita eficácia, porque se causa danos ao óvulo, não vai ter fecundação. Estima-se que as taxas de gravidez sejam inferiores a 1 em 100 mulheres por ano. Então, exemplificando, 100 mulheres que usam DIU por ano, talvez, no máximo, uma engravidou usando DIU. Então, através de análise, percebe-se que é um método bastante eficaz. Só 1 em 100 mulheres engravidaram usando o DIU de cobre, um método eficaz contra a gravidez. É uma boa alternativa para aquelas mulheres que não podem fazer uso do hormônio
estrogênio e que não desejam a gravidez no primeiro ano após sua colocação. Então, as mulheres que não querem engravidar, que não podem usar hormônio, que é através das pílulas anticoncepcionais, então elas preferem usar esse método que não vai afetar a vida delas, mas que depois, se vocês quiserem pesquisar, existem também algumas desvantagens do uso do DIU, como eu disse a vocês também, mulheres que têm alergia ao cobre também causa danos e às vezes o fluxo menstrual vem muito, como vamos ver. Ele não é recomendado para pessoas com alergia ao cobre, que possuem problemas de coagulação, que apresentam distorção da cavidade uterina e que possuem menstruação volumosa. Então, tudo isso pode também afetar. Essas são as desvantagens. Então, ele tem uma vantagem de realmente ser um método contraceptivo muito eficaz, mas que ocorrem esses problemas aí, aumento do fluxo menstrual também. Então, às vezes acontecem casos que o fluxo é tão grande que causa anemia na mulher. Então, realmente aqui, vamos ver aqui esses efeitos colaterais do DIU de cobre. Eu cito aqui um sangramento prolongado e intenso, um sangramento irregular e também cólicas menstruais. Muitas mulheres, assim que colocam, sentem, outras não sentem. Então, depende de cada mulher, né? O que ela sente varia, cada organismo varia de um para outra. Então, é importante se colocar, ficar observando qualquer sintoma, procurar um médico. Em casos em que o DIU provoca menstruações intensas, o dispositivo ele vai contribuir para a ocorrência de anemia, já que a mulher perde bastante sangue e de fluxo intenso. Então, é importante sempre ficar acompanhando. Desse modo, as mulheres com problemas relacionados à coagulação, elas podem ser muito afetadas com o uso desse método. Qualquer sintoma de febre ou calafrio, deve-se procurar imediatamente o médico e mostrar realmente que está acontecendo alguma coisa que não é normal e o médico vai realmente pesquisar e observar e, se necessário, retirar o DIU e procurar outro método. O DIU de prata. O DIU de prata, esse tipo possui a formada de Y e não de T. Nós vimos que o de cobre é formato de T, o DIU de prata é formato de Y, como o de cobre e o hormonal. E ele traz uma pequena porcentagem de prata misturada ao cobre. E essa misturada de prata ao cobre, ela diminui o risco de oxidação e aumenta também a eficácia da contracepção. Principais pontos do DIU de prata, né? Ele tem o formato de Y e esse formato proporciona maior conforto na inserção e remoção do dispositivo no útero. A prata estabiliza o cobre e não deixa oxidar. E pode ser usado de 5 a 10 anos. Então, ele pode ficar mais tempo e é um lançamento recente, assim, não é tão antigo. Então, muitas pessoas já estão partindo e optando por este uso. E agora o DIU hormonal ou DIU chamado Mirena. O que é que ele difere-se do DIU com cobre? Porque ele libera hormônio levonorgestrel no interior do útero. Então, no momento que é colocado esse DIU hormonal, ele, diferente do DIU de cobre e de prata, ele já vai liberando o hormônio. Então, ele atua protegendo contra a gravidez, porque ele controla principalmente o desenvolvimento do endométrio e promove o espessamento do muco cervical, dificultando a movimentação do espermatozoide. Então, ele altera realmente o endométrio e aí nessa alteração vai dificultando que o espermatozoide possa se locomover. E nós vimos também que o muco também, ele altera esse muco, fazendo com que o espermatozoide também fique quase imobilizado, não podendo se encontrar com o ovo. No entanto, o DIU hormonal ou Mirena, ele também tem várias vantagens, contribuindo para a diminuição do risco de câncer do endométrio, redução do fluxo de menstruação e alívio das cólicas menstruais. Então,
ele também tem as suas vantagens, né? Ele diminui o fluxo, não é como o outro que nós vimos, que aumenta o fluxo menstrual. Ele também tira o risco de câncer do endométrio, né? Então, ele tem e alivia também as cólicas menstruais. Então, ele tem umas vantagens também, principalmente para as mulheres que podem usar hormônio, outras não podem, como vimos que optam pelo outro tipo de DIU. Então, dessa forma, este tipo também é muito utilizado em mulheres que não necessitam de contracepção, mas que estão fazendo tratamento de endometriose ou miomas. Nós já vimos essas doenças aí, endometriose e miomas. E aqui, umas curiosidades, né? O DIU hormonal, ele confere uma proteção por um período de até 5 anos. O DIU apresenta uma eficácia igual ou superior a 99%, e ele pode ter outras vantagens e desvantagens para cada mulher, sendo recomendado discutir essas informações com o ginecologista no momento de escolher o melhor método contraceptivo. Então, é sempre importante você escolher de uma forma organizada qual o melhor método com o seu parceiro, qual o melhor método que vocês vão escolher para evitar a concepção. E sempre preocupado também com as infecções sexualmente transmissíveis. Então, sempre na dúvida, pesquisem, procurem as unidades básicas de saúde que elas vão te informar, vão distribuir que método vocês vão poder usar. E aqui algumas de nossas atividades hoje, vamos fazer em conjunto, assinalando a alternativa correta. Que método contraceptivo em forma de uma capa usada pela mulher que, para ser eficaz, deve ser usado com espermicida? Será que é o DIU? Será que é a camisinha? Será o diafragma ou o espermicida? Eu tenho certeza que vocês já sabem que é o diafragma, né? Ele deve ser usado com o espermicida. E aqui nós vemos outra questão. Métodos contraceptivos que são vendidos em forma de geleias, cremes, espumas, comprimidos e filmes. Será que é o espermicida? Será que é o DIU? Será a camisinha ou o diafragma? Tenho certeza que vocês vão saber que é o espermicida. Então, eles são usados de várias formas aí. E a outra questão, um pequeno objeto em formato de T e pode ser de cobre, hormonal ou prata. É o espermicida, é o DIU, é a camisinha ou é o diafragma? Então, tenho certeza que vocês vão saber que é o DIU. Então, pessoal, nossa aula já está terminando. Eu espero vocês na próxima aula para concluirmos esse assunto. Lembrem-se sempre de ver as atividades, fazer as atividades da trilha de vocês. Leiam a trilha também, que vão te dar mais conhecimento e mais informações sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar essa interação. Lembrem-se que nossas aulas também estão disponíveis no YouTube. Dá um like lá, inscreva-se. Pode conversar comigo, tá certo? Eu estou aqui citando também a aluna Vitória, da Escola Dom Bosco, do 8º D, que está sempre interagindo no YouTube. Continue assim. Tchau, tchau, pessoal.